O sexto título é Teoria, Construção com Base na Lógica. É uma pergunta. Dizon, não sei pronunciar o nome dele, mas é esse o livro, O Sol, o Genoma e a Internet, que é da Companhia das Letras, e o original é de 99, enquanto que a edição brasileira é de 2001. Na página 14, ele diz assim: uma teoria é uma construção erigida com base na lógica e na matemática, que supostamente descreve o universo real em que vivemos. Supostamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há inúmeras descrições de que Kekulé, por exemplo, sonhou com uma cobra engolindo o próprio rabo, que é o símbolo de Ouroboros. Um símbolo mitológico. E aí então produziu a imagem do benzeno, e esse sonho dele em frente à lareira lá ficou famoso. E existem inúmeras outras descrições. Seria muito interessante usar essa frase de Dizon, Fred Dizon, não sei como é, Freeman Dizon, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas produzir um livro mostrando todas essas intromissões do emocional, do irracional na ciência. Está longe de ser erigido com base na lógica e na matemática apenas. Quer dizer, esse é o resumo final, quando você pega toda a colheita de uva num cesto e faz o vinho e coloca na garrafa. Aí na garrafa fica tudo, está envasado com rótulo, com tampa, fica bonitinho. Essa é a apresentação do processo todo, é a ponta de fora do iceberg. Mas, na realidade, o ser humano é um ser racional e emocional, e como já vimos várias vezes, o par polar não existe, não tem nenhum polo do par polar que exista separadamente do outro polo. Quer dizer, os polos existem em conjunção, o racional e o emocional. Você não pode ser racional sem ser emocional, e não pode ser emocional sem ser racional. Então, os poetas que querem se dizer emocionais sem razão, é uma afirmação sem sentido, disparatada, desprovida de sentido, porque as pessoas que são emocionais são racionais. Existe um cérebro com 100 bilhões de neurônios produzindo razão. É uma curva do sino, conforme já foi falado. 2,5% só são extremamente racionais, 2,5% só são extremamente emocionais. Então, 95% estão no meio. Então, só 1 sobre 40 avos numa extremidade e outro 1 sobre 40 avos em 40 avos numa extremidade, em 40 avos na outra extremidade, são emocionais ou racionais. São mais, né? Mais emocionais e mais racionais. O resto está no meio. Então, o ser humano não pode dizer que descreve o universo real em que vivemos com base na lógica e na matemática. É claro que essa é a garrafa. É dizer que a dialógica e a matemática envasada e ordenada na garrafa é tudo, não passa de bobagem, de besteira, porque existe o processo todo lá, a terra, a plantação das barreiras, o cultivo, o afastamento dos insetos, das doenças, a colheita da uva,
colocar na tina e pisar e botar em barris para poder atingir o ponto de envasamento, então envasar. E a garrafa é só um estágio final. Essa lógica dialógica e matemática é o estágio final, é que as pessoas vão conseguir, mas lá para trás não é isso. E depois, o universo real, a gente não vê, como já discutimos, já falei aqui, a gente não vê a verdade, A maiúscula e V maiúscula. A verdade é posse exclusiva de Deus, é o fechamento dialógico P6, além do dialógico P6, a compreensão final de todo conjunto de elementos é de Deus. É a parte compreensiva que complementa a natureza. Só Deus tem acesso à verdade. Nós não vemos o universo real. Nós vemos algo e pensamos que é real. A gente confessa, a gente diz às pessoas que nós estamos vendo o universo real, mas não estamos vendo o universo real, é um universo convencional. Elas acreditam no que nós dizemos, nós acreditamos no que elas dizem, e assim nós vamos vivendo felizes. As pessoas têm dificuldade em compreender que nós não vemos o universo tal como ele é, e que nós não raciocinamos com base na lógica e na matemática. Esse é o produto final, o empacotamento, o envasamento do real numa forma degustável. Embora eu seja enormemente devedor de Freeman Dyson, porque eu tinha lido um livro antes de 1990 e previ que ia haver uma crise energética no Brasil e em particular no Espírito Santo. O Espírito Santo é final de linha, não existe produção de energia, não existia pelo menos produção de energia no Espírito Santo. O Espírito Santo dependia de Furnas e dependia de Itaipu e de qualquer usina hidrelétrica. Não tinha usina nuclear, como até eu obstei, eu fui contra colocar uma usina nuclear aqui no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não tinha absolutamente nenhum acesso à energia própria. Então, tendo lido em Freeman Dyson que existiam inúmeras turbinas, né, no deserto de Mojave, lá nos Estados Unidos, no cemitério de aviões lá dos Estados Unidos. Eu fui à Secretaria de Indústria e Comércio na época, Carlos Augusto Vivaco, e ele me colocou para falar com o pessoal, os assessores dele, entre os quais eu conhecia Zezinho, e eu expus toda essa ideia de pegar isso foi 89, 90, pegar as turbinas de avião e botar uma ou duas ou quantas fossem em cada cidade ou grupo de cidade, de tal maneira que cada cidade tivesse o seu acesso próximo, sem gastar 20%, trazendo energia de imensas distâncias de 2, 4 mil quilômetros, 6 mil quilômetros, com as grandes linhas troncais, conforme eles dizem. Então nasceu o chamado modelo energético capixaba, que foi de 1989, 90 para cá, tem 20 e poucos anos. Eles são de uma lerdeza totalmente estonteante, é uma coisa de ficar de queixo caído. Então sou devedor do Freeman Dyson por conta dessa coisa particular, que eles criaram o modelo energético capixaba para atingir alguma independência, inclusive através do gás da Suruá. E foi ele que falou nisso, né, nas turbinas lá que estavam enferrujando, problema não, porque é deserto, não chove, mas estavam lá, no deserto de Mojave, lá nos Estados Unidos, milhares e milhares de turbinas de aviões no cemitério, o maior cemitério técnico-científico do universo, eu acho, do mundo, pelo menos. Era uma coisa espantosa, eu não sei se teve aproveitamento, mas é uma dessas coisas que fariam meus cabelos cair se eu
se eu fosse propenso a isso. Mas é uma coisa extremamente risível a humanidade produzir tantos instrumentos avançados e deixar apodrecer lá naquele deserto.